Ah, olá, vamos então aí para a nossa aula de sociologia, né? Continuamos falando sobre a questão da cultura e hoje vamos falar sobre aculturação, né? Ah, então, na aula anterior, né, na última aula de sociologia, vimos que é possível haver trocas culturais, né? Então, a cultura francesa vai influenciar o Brasil. Existem trocas, né? Entre uma cultura e outra, né? Então, aqui mesmo no Mato Grosso, né? Quanta influência cultural nós temos de várias partes do Brasil, né? Mas uma pessoa ou um povo pode perder sua cultura, né? E nesse questionamento, um dos temas assim mais conhecidos, né, a questão indígena, né? Então, o Brasil antes da chegada dos portugueses era habitado, né? Tinha os tupis chamavam, né, os que moravam no litoral chamavam de Pindorama, né? E houve uma colonização do Brasil, né? Houve uma ocupação da terra, né? A terra passa a ter outro dono, mas a população nativa não desapareceu totalmente, né? E, e essa cultura também não desapareceu totalmente. Em meados das décadas de 1950 e 1960, uma questão preocupava o governo: a extinção dos ameríndios, dos nativos, dos índios. Essa preocupação não era exclusiva do Brasil, era um debate internacional, inclusive na ONU, na Unesco. Como todos os continentes haviam sido conquistados e colonizados pelos europeus, os povos nativos que ainda subsistiam estavam ameaçados de extinção física e cultural. Foi quando ganharam força os estudos e as teorias de aculturação ou assimilacionismo. Então, é a partir dos anos 60 que nós vamos ter um exemplo aqui no Brasil, o primeiro parque indígena, né, o Parque Nacional do Xingu, aqui no Mato Grosso. Né? Então, a partir dos anos 60, houve uma preocupação, né, em preservar essas culturas. Lembrando que há 100 anos atrás havia aquela concepção, né? Índio bom é índio morto, né? Porque daí as terras passam para os conquistadores, né? Para os que têm capital, né? Os que têm condições de dominar essa terra. E essa ideia, então, começou a mudar com o Marechal Cândido Rondon, também mato-grossense, com a ideia de pacificar, né? E a partir dos anos 60 já essa ideia de resgatar esses povos, essas culturas. O etnocentrismo é o ato de utilizar sua própria visão de mundo para medir o valor e o progresso das demais sociedades. Então, nós, né, temos essa tentação, inclusive eu, né, eu acredito que a maioria de nós, temos a tentação de achar que a nossa cultura, a nossa visão de mundo é a melhor, né? Achamos a cultura diferente, pode ser indígena, cigana, negra, sei lá, de um país africano, ou até mesmo aqui dentro do Brasil. Então a gente tem aquela mania de utilizar a nossa própria visão de mundo, né? Uma visão superior. Então se condena a isso, né? Então é preciso conhecer a outra cultura, né? Esse é o objetivo das aulas, né? Para evitar os preconceitos. Mas
Afirmar que um grupo humano deveria dedicar-se à sua cultura particular sem misturar-se é etnocentrismo ao avesso. Ou seja, vamos pegar a questão indígena de novo, né? Achar que os índios não devem misturar-se, né? Por exemplo, não devem usar um celular, é um etnocentrismo ao avesso, né? Nós queremos condenar que essa cultura permaneça em atraso tecnológico, né? Então, nós temos que cuidar o etnocentrismo e também o contrário, o avesso. No Brasil, o processo de demarcação de terras indígenas e remanescentes quilombolas demandou que o governo contratasse antropólogos para estudar e definir quem era e quem não era nativo ou descendente de escravos. Então aí uma polêmica que existe até hoje, né, os quilombolas, as terras indígenas, né, então questões que vão parar na justiça e normalmente quem decide, né, a demarcação é a justiça, né? Então é feito todo um processo judicial e aí é decidido. Nós temos aqui no mapa algumas terras indígenas demarcadas. Aqui no Mato Grosso a mais famosa é o Parque Nacional do Xingu, mas existem outras aqui, né? Aqui em Roraima os Yanomamis, entre outras, né? Terras indígenas. Lembrando que, no caso dos quilombolas, vamos lembrar que durante 400 anos, milhões de negros foram arrancados da África e trazidos para o Brasil, né? Essas comunidades negras quilombolas, muitas surgiram a partir de negros que fugiram para territórios, para regiões isoladas, né? E criaram comunidades. Só que essas comunidades, ao longo do tempo, não tinha a posse da terra, não tinha a certidão da terra. Aí mais tarde, isso aconteceu, por exemplo, aqui no Mato Grosso, na comunidade Mata Cavalo, chegaram poceiros, grileiros, né? Não sei qual a palavra certa aqui, mas pessoas se dizendo donas da terra e até adquirindo a posse legal da terra. E aí os quilombolas que estavam ali há séculos acabam sendo expulsos da terra, ou tendo que entregar a terra a esse dono, né, que chegou e a possou. Então, nós temos aí no Brasil os antropólogos, né, estudando. Esses quilombolas realmente estavam aqui há 100, 200, 300 anos, 400 anos, né? Há quanto tempo eles estão ali nessa comunidade, né? Até que ponto que eles têm direito sobre aquela terra, né? Então, hoje o grande debate é esse aqui, né? A exploração mineral, a exploração de madeira, a agropecuária, né? Então, as terras indígenas passam a ser especuladas, né? E até a própria ministra da Agricultura falou, em certo momento, que o Brasil tem muita terra para ser explorada, né? Não precisaria ter que avançar sobre essas terras indígenas, né? E lembrando que a exploração mineral geralmente não leva a nada, né? É só pegar como exemplo Diamantino, Peixoto de Azevedo, né? São cidades que houve a exploração mineral, mas elas, de uma certa forma, pararam no tempo, né? Então, hoje a riqueza de Diamantino é agropecuária, né? Então, essa exploração mineral acaba destruindo o meio ambiente e
com o passar do tempo, não desenvolve a região. Imaginamos que um indígena é alguém que vive no mato e usa apenas como vestimentas. Então nós temos, falando da questão indígena, nós temos um desconhecimento. Né? Se a gente parar para pensar, né, cada um de nós, o que a gente sabe sobre a questão indígena? Né? Geralmente a gente tem uma visão negativa, porque a gente desconhece, né? Há um desconhecimento. Isso acontece com outras culturas, né? Ciganos, né? Por exemplo, a gente não tem tanto preconceito com norte-americanos, porque a gente supostamente conhece eles, né? Principalmente através dos filmes. Então, de repente, um norte-americano a gente não tem preconceito, né? Ainda mais por ser branco, por, né? Filmes, né? Mas aí, e se a gente for numa comunidade negra? Se for numa comunidade indígena? Se for para... Eu mesmo teria medo de ir numa comunidade de ciganos. Olha o preconceito, né? Então, a gente tem muito preconceito em relação àquilo que a gente não conhece, né? Então, dia 19 é dia do índio. Vamos botar umas penas na cabeça. Estamos simbolizando os índios. E quando vemos índios vestidos de roupa, morando em casas e utilizando celulares, né? Então daí é uma crítica, né? Aqui nós temos exemplo, né, de um grupo de índios que mora na Grande São Paulo, né? Estão extremamente próximos da maior cidade do Brasil, né? E se você condenar eles, a gente também está se condenando, né? Por exemplo, quem não usa calça jeans? Né? Então, a calça jeans, por exemplo, é da cultura norte-americana que nós adotamos. Então, se nós adotamos a calça jeans, por que o índio não pode adotar roupa? Né? Então, é a famosa troca cultural, né? E a aculturação não seria a eliminação de uma cultura, e sim, então, a assimilação, a troca de culturas, criando uma nova cultura.